Boa noite, pessoal da TV do Norte. Marcelo Romero novamente, minha paixão pelo futebol. 28ª rodada do Brasileirão, desempenho dos paulistas. Vamos falar hoje, tem bastante coisa pra gente conversar, né? Já é a nossa rotina de segunda-feira à noite. O campeonato ainda tem mais 2 jogos, hoje e amanhã, né? A rodada só acaba amanhã, mas os paulistas jogaram todos já e a gente vai falar um pouquinho por aqui. Vamos começar do Santos, vamos falar do Santos, que o Santos vem alegrando a sua torcida, vem dando ainda, como a gente vem comentando, né? Um crescente. O Cuca vem deixando esse time redondo. O time do Santos, olha, o time do Santos vem bem. O Cuca vem trabalhando com esse time. O time ganhou do Vitória de 1-0 lá na Bahia. O time do Vitória vinha melhorando, né? Por conta de estar realmente com problema de rebaixamento também, está ameaçado. Mas o Santos, muito seguro, está com 39 pontos agora, é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. E novamente, o Santos, assim, o próximo compromisso do Santos é contra o Corinthians. O Corinthians não vem bem, né? A gente vai falar do Timão daqui a pouquinho, mas o Santos tem possibilidades aí de se aproximar. O Santos está só 6 pontos atrás do Atlético Mineiro para pegar essa sexta vaga. Então a possibilidade é real do Santos. A gente vem falando aqui que o Santos tem condições, né, de brigar pela sexta posição da Libertadores, conforme, lógico, dependendo do que vai acontecer com os primeiros colocados, enfim. Mas o Santos é real, essa possibilidade é real. O time está jogando bem. Tem torcedor do Santos falando, inclusive, que se o time tivesse começado com o Cuca desde o comecinho do campeonato, a situação era outra. O time estava, inclusive, brigando pelo título, né? Para você ver como está o entusiasmo da torcida santista, né? E o time realmente vem melhorando a cada dia. Vem mostrando isso, o Cuca está fazendo um ótimo trabalho por lá. E o Peixe é isso. O Peixe agora é a preparação para 2019. E isso inclui, óbvio, estar na Libertadores de 2019. E o Cuca está trabalhando para isso, é uma das metas. O ambiente é tão bom, que geralmente o ambiente turbulento do Santos, por conta da questão política, isso não está afetando o time, né? O Cuca conseguiu blindar o seu time e tem provado isso. O Santos vem aí pensando forte. O próximo jogo do Santos é contra o Corinthians, no Pacaembu. Não vai ser na Vila Belmiro, vai ser aqui em São Paulo, capital mesmo. O time tem condições de conseguir uma vitória, né? Na minha opinião, é o favorito contra o Corinthians. O Corinthians que vai estar pensando, vai estar com a cabeça voltada às finais da Copa do Brasil, principalmente. E o Santos tem tudo para conseguir mais 3 pontos e entrar de vez nessa briga aí pela sexta vaga contra o Galo, que vem tropeçando, né? O Galo tropeça, o Galo perdeu para a Chapecoense no último lance do jogo, lá em Chapecó. E vem deixando uma brecha importante para o Santos chegar, tá bom? Vamos falar do Palmeiras. O Verdão é o líder, né? O Verdão tá tudo bem pelos lados do Allianz Parque, né? A região de Perdizes aqui em São Paulo, o pessoal tá tranquilo, tá sossegado, porque é o seguinte, o Palmeiras mostra que tem muita força. O Palmeiras, de fato, aquilo que a gente comentava do elenco, há alguns anos o elenco do Palmeiras muito forte, mas o time não vinha entregando, enfim, agora não, o Palmeiras entrega. O Palmeiras chegou numa fase aguda de Copa do Brasil, foi eliminado pelo Cruzeiro, mas enfim, erros de arbitragem, como a gente já conversou por aqui, mas enfim, no Campeonato Brasileiro o time está voando, essa que é a grande verdade, né? O time voa, o time pegou o São Paulo, que vem, lógico, num momento mais decadente, o time do São Paulo não está bem, mas o Palmeiras se impõe, o Palmeiras enfrenta 56 mil pessoas no Morumbi e não deixa o São Paulo se criar. Essa que é a grande verdade, né? O time do São Paulo não teve chance, o Palmeiras dominou meio campo com Felipe Melo, com Moisés, Dudu jogando muito bem. Em alguns momentos, se o Dudu tivesse jogado o que ele costuma jogar, ele jogou bem, mas se jogasse mais, o Palmeiras poderia ter colocado mais, 3, 4 em cima do São Paulo. Porque algumas decisões de segundo tempo do Dudu de contra-ataque, né, decisões erradas de contra-ataque, fizeram com que não dessem nada daqueles ataques. Mas enfim, 2-0 com oportunidade de fazer mais, né? O São Paulo não agrediu, o Palmeiras jogou tranquilo no Morumbi e quebra esse tabu aí, que o time não ganhava lá há bastante tempo. Mas esse tabu agora foi quebrado e assim, tirar esse título do Palmeiras agora vai ser um pouco complicado, porque o Filipão, o que ele tem de melhor, né? Essas competições de tiro curto, onde ele tem 10 rodadas, se a gente for pensar, é um mini campeonato que começa agora, o Brasileirão, e nessas 10 últimas rodadas o Palmeiras tem grandes possibilidades, porque o Palmeiras precisa só das suas próprias forças. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Grêmio, aqui no Allianz Parque, jogão, mas é um confronto direto, e o Filipão tem essa característica, né, de deixar seus jogadores muito motivados. Ele está trabalhando com o elenco inteiro, essa realmente uma grande qualidade do Filipão. Ele trabalha com o ser humano de uma forma diferente, motiva, tem que ver até quando isso dura, né, que aí é o prazo de validade que a gente costuma dizer, mas ele está trabalhando com o time de uma forma de muita competência, né, a gente tem que realmente dar a mão palmatória.
volta da China e está fazendo um belo trabalho, material humano não lhe falta, né? Equipamentos, tecnologia, e ele está entregando. E aí o Palmeiras vai, a torcida está bem, favorito para ganhar o Brasileiro neste momento, não é só porque é o líder, é porque joga melhor e tem um elenco muito bom. O São Paulo, por contrapartida, é um time que não está entregando mais, né? Algumas peças-chave do São Paulo que a gente comentava, um grande time com um elenco, né, mais ou menos. Isso prova agora, né? Com a saída do Everton recente, o time caiu demais. E outras peças não estão funcionando tanto. E na reposição você perde qualidade. Você tem um Nenê que não está jogando tanta bola como jogava, o Diego Souza oscila bastante, e as peças de reposição não entregam a mesma qualidade, né? Longe disso, do que o auge desses jogadores estavam entregando. E aí o São Paulo perde muito, né? Porque é um time mais previsível, é um time que quando atacado tinha muita velocidade para sair, Rojas não vem vivendo um bom momento também. Então o torcedor são paulino já começa a avaliar como que ele se segura entre os 4 melhores, como que ele se segura entre os 3 melhores, porque até isso já começa a ficar complicado. Tem Flamengo chegando e passando, Internacional, que é o próximo jogo inclusive, lá no Beira-Rio, São Paulo, Internacional e São Paulo no Beira-Rio, vai ser um jogo muito complicado, porque o Inter também vem de derrota, né, também vai vir com cobrança da sua torcida. E esses dois times, na verdade, São Paulo e Internacional, eram vistos como os favoritos porque não disputavam outras competições. E a prova é que, né, os elencos são melhores. Grêmio tem elenco melhor, o Flamengo tem elenco melhor do que esses dois times e o Palmeiras também. Então o Brasileirão é um campeonato de regularidade. Isso vem sendo provado agora, né? Essa tese realmente vem sendo provada porque esses times vêm chegando e se São Paulo e Inter não abrirem o olho, serão atropelados, né? Que é o que a gente está vendo acontecer. O São Paulo vai pegar o Internacional, vai jogar na domingo, às 4 horas, e aí o seu torcedor já tem essa dúvida, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser o desempenho do São Paulo? A gente tem que esperar para ver, mas o time mostrou muita apatia no meio de campo, principalmente contra o Palmeiras, e força de reação zero, né? Até o Raí comentou, força de reação zero, faltou realmente um pouco de garra e vontade para esse time. Tá? Vamos falar do Corinthians. Terminando aí a rodada com os 4 paulistas, o Corinthians vive aquela situação onde a torcida para e pensa, que Corinthians que vai entrar em campo na final da Copa do Brasil? Porque se for o Corinthians que jogou contra o Flamengo, a torcida tem um problema, né? O time desligado, a chavinha estava completamente voltada para a Copa do Brasil, 40 mil pessoas praticamente no estádio do Corinthians, tentando empurrar contra um Flamengo que vem pensando em Campeonato Brasileiro, e o Corinthians não pode achar que está tudo bem no Brasileiro, porque está só a 5 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians hoje é o 10º com 35 pontos, mas o campeonato está muito apertado. E o pessoal de baixo tem melhorado. Você tem Ceará jogando melhor, você tem o Vasco jogando melhor. Então a Chapecoense consegue uma vitória sobre o Atlético Mineiro agora em condições complexas, né? O Sport Recife venceu o Internacional nos seus domínios. Então o Corinthians precisa abrir o olho. É óbvio que tem time para não se preocupar com isso, mas precisa olhar para a Copa do Brasil com um certo cuidado, claro, porque é a finalíssima com o Cruzeiro, mas tem que olhar com muito cuidado também para o Campeonato Brasileiro. Não pode abrir mão. É uma situação complexa. O próximo jogo do Corinthians é contra o Santos. O mesmo Santos que a gente acabou de comentar, que está voando nas mãos do Cuca, que tem melhorado muito. Então a torcida corintiana agora começa também a olhar com mais cuidado o brasileiro. O Jair Ventura precisa tomar alguns cuidados, porque não dá para vacilar, né? Não dá para vacilar. O time já visitou a zona do rebaixamento, já viu como é que é a segunda divisão, é complexo. Então, ter esse problema, né? Você trazer luz para essa situação realmente não é muito legal. Então, quanto antes o Corinthians reverter isso, fazer uns pontos importantes aí para espantar qualquer condição. E é isso, viu, meus amigos? O Campeonato Brasileiro está pegando fogo, os paulistas estão tentando se segurar, né? 2 brigando lá em cima, um no meio da tabela com grandes possibilidades da 6ª posição, e o outro que é o Corinthians, que não está tão bem, mas que está muito bem na Copa do Brasil, obrigado, está na final. Então a gente vai voltar semana que vem para falar como é que foi o desdobramento dessa próxima rodada aí dos paulistas, tá bom? Que é a 29ª rodada, né, do Brasileirão, que vem pegando fogo aí. Valeu? Um abraço para vocês, até semana que vem.